Paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Sejam bem-vindos em mais uma live, a live dos Salmos. Deus seja louvado por cada salmo, cada iluminação que Ele está dando. E já meditamos no Salmo 13, que é um pedido angustiante de Davi, né? Por socorro a Deus, perguntando até quando ele ficaria naquele sofrimento, em meio a tantos inimigos dele. Davi continuou crendo que cantaria ao Senhor e acreditando que Deus livraria ele daquela dificuldade, e Deus assim fez, não é? E foi uma bênção, e eu coloquei o celular mais próximo a mim, porque para meu som, né, o som da minha voz fica bem melhor. E, amados, com a graça do Senhor, vamos meditar no Salmo 14, e o Salmo 14 é outro Salmo de Davi, é o primeiro Salmo didático, e fala a respeito dos ímpios, e aqui tem 12 características dos nécios, dos tolos, o que é que Davi diz sobre esse assunto, e o pedido dele para que Deus venha ajudar, não é? Então, amados, compartilha aí mais uma vez, com a graça do Senhor. Estamos à beira aí do final de ano, e enquanto Jesus não volta, vamos meditar, compartilhar a edificação da tua fé, para que Deus venha ajudar cada um dos irmãos aqui. Quem foi para o culto nesta segunda-feira, nas suas congregações, eu creio que o Espírito Santo falou, e aqui, mais uma live, o Espírito Santo de Deus também vai falar conosco. O tema desta live do Salmo 14 é Deus é o Senhor da restauração. Então, com a graça do Senhor, vamos dar uma pincelada. Deus é o Deus de restaurar, estabelecer, recomeçar, trazer renovo, quando encontra, evidentemente, corações quebrantados a Ele, corações esperançosos, corações tementes, corações adoradores. Evidentemente que o Senhor não vai perder e vai restaurar tudo que foi desfeito. Amém? Então, chama todo mundo, prepara o teu coração e vamos orar, pedir a graça do Senhor para nos iluminar no Salmo 14. Ore comigo. Pai da glória, Pai das luzes, Pai dos Espíritos, Pai das misericórdias, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, eu quero apresentar a minha vida, pedir perdão dos meus pecados, pedir que o teu sangue, Jesus, venha sobre mim, me purificando, me limpando, me ajudando. Senhor, a tua palavra foi aberta. Senhor, agora é contigo, para que o Senhor venha nos iluminar. Abre a porta do nosso coração, coração de quem vai ouvir, abre o coração, como tu fizesse com o coração de Lídia, abre o nosso coração, pois ele está pronto para receber a tua mensagem, Senhor. Aleluia. Glorifica o teu nome, de novo, como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Senhor, que o Senhor cresça e diminua, Pai. Aleluia. Que esta mensagem seja de grande edificação para os teus filhos e filhas, salvação para os perdidos. Aonde ela chegar, Senhor, fala com o teu povo, fala com aquele que ainda não se converteu, que venha um aprendizado tremendo para todos nós. Seja assim, para o louvor da tua glória, te pedindo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Santo e Amado Filho, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Assim seja, crente, na minha e na sua vida. Salmo 14. Salmo de Davi. Abra a tua Bíblia, aonde você estiver. Se não está com um exemplar bíblico, dá ouvidos então, porque o Senhor vai falar conosco. E essa live eu estou baixando e jogando lá no meu canal do YouTube, PR Erivaldo Silva Oficial. Clica lá, se inscreve no canal, compartilha, em nome de Jesus. Eu estou jogando o link lá no Instagram, mas eu pouco uso o Instagram. Eu compartilho mais aqui no Facebook, porque aqui eu tenho mais irmãos do que lá no Instagram. Então, para mim é melhor estar aqui no Facebook. Deus abençoe. Vamos que vamos. Diz o nécio em seu coração, não há Deus. Todos se têm corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos.
Não há quem faça o bem, não há um sequer. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, que comem o meu povo como se comesse pão, comessem pão, e não invocam o Senhor. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Ah, se de Sião viesse a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém? Na tradução da linguagem de hoje, diz algumas palavras diferentes, né? Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. O Senhor pergunta: será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim, mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó, quando o Senhor fizer com que eles prosperem de novo. Oh, glória a Jesus. Tremendo, né? Louvado seja Deus, o Deus da restauração. Jesus disse em João 11:25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. E quem vive e crê em mim, né? Nunca morrerá. Aquela restauração. Ele diz: eu sou a ressurreição, restaurador, ressuscitador, renovo. E é o Deus encarnado que fala conosco. Então, dando a pincelada, uma mastigada nesse Salmo de Davi, o Espírito Santo vai fazer nos entender algumas coisas aqui. Davi começa dizendo que o nécio, que é o tolo aqui, alguém justamente, literalmente, sem educação, tolo, imbecil, idiota, paspalhão, nécio. E sabendo que o nécio, ele não herdará o reino de Deus. Por ele ser nécio, ele é digno de morte. Veja o que diz Romanos capítulo 1. Acho que vai balançar um pouquinho aqui o celular, irmão, porque está na mesa aqui. Romanos, no capítulo 1, os nécios não herdarão o reino de Deus, é digno de morte. Romanos capítulo 1, versículo 31, que é a lista, né, daqueles que cometem pecado, conhecendo a Deus e não glorifica. Nécios, infiéis nos contratos, deixa eu ler o 29, Romanos 1, 29 ao 32. Cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, detratores, inimigos de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que praticam tais coisas, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Nécio bate palma para outro nécio. O nécio bate palma e aceita e aprova outros nécios. Nécio, além de ser tolo, a palavra aqui é ignorante, destituído de capacidade para as coisas espirituais, são obstinados, são teimosos. Os nécios, eles são ignorantes e destituídos de capacidade para as coisas espirituais. Deus, ele priva, ele não dá ao nécio a graça do entendimento. Não dá, mas de jeito nenhum. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala em parábolas para nós? Para eles, e para nós fala abertamente. Jesus disse: porque a vocês foi dado, foi revelado os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Por isso que eu falo em
parábolas. Você entendeu? Jesus fala com comparações, analogias, porque por eles serem crédulos, religiosos, irreligiosos, crédulos, descrédulos, Jesus disse, eu falo em parábolas, porque com ouvidos eles vão ouvir, mas não vão entender. E a vocês, os pequeninos, foi dada a revelação do reino de Deus. Veja aí Mateus capítulo 28, Lucas 10 também, não é? Mateus capítulo 28, o Senhor traz uma revelação maravilhosa para nós. Mateus 11, misericórdia, Mateus 28 não. Mateus 11, 28, crente. Mateus 11, confundi aqui os capítulos. Mateus 11, e o versículo 28, o Nécio fica doidinho, sem entender nada. Os ignorantes, não dê pérolas aos porcos, Jesus já disse, não é? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, versículo 25, Mateus 11, 25. Naquele tempo, Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, escondeste estas coisas aos sábios. Veja que eram sábios, mas eram honestos. E inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Jesus se alegrou em espírito e adorou ao Pai, louvou o Pai. Graças te dou, Pai, Senhor, dono do céu e da terra. Sai da frente, Satanás. Escondeste, não deste a iluminação para os sábios e inteligentes, mas revelou a quem? Aos pequeninos que estavam crendo em Jesus como Cristo. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Depois ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque encontrarei descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Venham para mim, venham que eu vou revelar os segredos do céu. Eita, glória ao nome de Jesus. Por isso, irmãos, quando a gente estuda a palavra, isso aqui é um privilégio para quem estiver aí. O irmão Décio entrou. Para quem tiver, irmãos, quem vai para a igreja, às vezes o crente se perturba, mas a nós, os pequeninos, os simples, pobres de espírito, o Espírito Santo veio, para mim ele veio, e me deu entendimento da sua palavra, aleluia. Mas para sábios entendidos, foi ocultado, não entendem nada das coisas de Deus, são ignorantes, pois o Espírito Santo privou essas pessoas, pois elas descartam Cristo, e assim, na sua lógica, no seu conhecimento, nos seus diplomas, não serve para nada, é lixo. Tanto é que Paulo, ele falou para os filipenses que todas as coisas que ele adquiriu, para ele considerou como esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo. Porque até então, Deus privou Paulo. Veja que ele cresceu nos pés de Gamaliel, o camarada ia ser totalmente dotado de inteligência da lei mosaica. Camarada era o tampa, mas de Cristo era o semi-analfabeto, porque Deus, olha, privou Paulo. Daqui a pouco eu vou ler esse versículo. Eu quero ler Lucas 10, 21. Lucas 10, versículo 21. Diz que os crentes não se alegram. A nós foi dado o conhecimento do reino. É um privilégio. 10, 21 de Lucas. Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito e exclamou, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios inteligentes e as revelaste às criancinhas. Olha como Lucas diz. Mateus diz aos pequeninos. Lucas já diz o quê? As criancinhas. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Somos criancinhas do Eterno. E a nós foi dado esse luxo. O Nécio não tem esse privilégio. Paulo era Nécio. Até o encontro ali na rua de Damasco, no caminho de Damasco, né? Melhor dizendo, vinha a revelação de Jesus. Porque assim, veja que Jesus disse, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E o Filho revela ao Pai a quem ele quiser. Você pensa que é todo mundo que tem conhecimento de Deus, né? Você pensa que é todo mundo que conhece Jesus, né? Você pensa que esse privilégio que o Espírito Santo de Deus dá é para todos, né? É não.
Eu estou pegando só o primeiro verso de Davi. O nécio, os nécios, os ignorantes, não tem esse luxo. Aí no capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz à igreja de Filipe, versículo 5 em diante. Capítulo 3, versículo 5 de Filipenses. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo não era qualquer um não, viu? Mas o que para mim era ganho, tudo isso aqui que ele se gabava. 8º dia de nascido, circuncidado, segundo a lei, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, fariseu, zeloso, perseguidor da igreja, irrepreensível na lei, não tinha uma brecha, uma palha desse cara. Mas o que era para mim ganho, que ele se gabava de tudo isso aqui, reputei-o por perda, por amor de Cristo, por amor do ungido. Não adiantava de nada se Paulo tinha uma biblioteca, tinha 20 anéis, milhões de diplomas. Ele disse, reputei isso como perda. Aleluia. Por amor do ungido. Eita glória. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento do ungido Jesus. Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. Meu dono. Eita. Meu proprietário, por amor do qual abri mão de todas as coisas e as considero como fezes, cocô, aleluia, esterco, para que possa ganhar a Cristo. Essa mensagem, o Espírito Santo vai falar com muita gente que está se gabando de que é alguma coisa. O cara era um religioso, irrepreensível, mas nécio no conhecimento de Jesus. E quando o Senhor se apresentou para ele no caminho de Damasco, ele ficou cego, e Ananias foi lá no poder do Espírito Santo, curou ele no nome de Jesus, e 13 anos depois, ele considerou que ele não era nada. Ele considerou que tudo que ele ganhou na vida era esterco, eram fezes. Você tem coragem disso aqui? Você tem coragem disso aqui? Aleluia. Você pensa que é todo mundo que abre mão por Jesus? Você pensa que é todo mundo que considera o que ganha como fezes? Por amor do meu Senhor, abri mão de todas as coisas. Fui para a fila, o rabo da fila, voltei a estaca zero. E as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Além dele renunciar à própria vida, ele renunciou tudo que ele tinha para ganhar Jesus, chamar a atenção de Jesus, chamar e conquistar o coração do Senhor, a graça de Deus por Jesus. Você pensa que é qualquer cantor, qualquer cantora, qualquer ator, atriz, qualquer pessoa que está no status social elevadíssimo, você pensa que é qualquer um que abre mão, é? É não, crente. Mesmo que tenha a revelação de Jesus, ainda o coração é duro pelo Senhor, nega na cara de pau. Mas aqueles que se rendem como Paulo, deixa de ser tolo, deixa de ser idiota, deixa de ser nécio, e considera Jesus tudo, tudo. Não tem fortuna, não tem diploma, não tem nome, não tem fama, não tem nada. Tanto é que Jesus disse, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ter uma conta trilionária, quadrilionária no banco. Não adianta ser o homem mais importante, a mulher mais importante desse mundo. É nécio diante do Senhor. Não adianta. O dono da Apple, ele morreu de câncer. E toda a fortuna que o cara tinha não resolveu, não arrancou o câncer do couro dele. Morreu. Um dono, acho que é do banco HB20, um banco H não sei o que aí. Ele pegou o coronavírus no ano 2019. Toda a fortuna do homem. Ele queria dar, queria comprar. Mas o que era de graça, ele não podia ter, o ar. O ar. E o coronavírus levou esse homem. Então, Paulo considerou tudo como esterco para que possa ganhar a Cristo. Ainda mais esterco que não é de vaca, hein? Aqueles estercos que servem para adubar. É lixo.
para que eu possa ganhar a Cristo. Oh, irmãos, tem gente, aleluia, tem gente que não abre mão de nada por Jesus. É um nécio, Paulo era um nécio. Continuando aqui, e seja achado nele, não tendo, oh meu Deus, não tendo justiça própria, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo Jesus. É saber a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo disse que eu possa ser achado nele, entranhado nele, benquisto nele, não tendo minha própria justiça. Aleluia, que vem da lei, pois a lei não justificava Paulo. Paulo disse, eu não tenho nem justiça própria. Não tenho nada que me proteja, não tenho a minha verdade. Eu não tenho a minha autojustificação que a lei pode me dar, mas eu tenho a justificação que vem da fé em quem? Em Cristo. Aleluia. Não me gabo da justiça da lei porque ela não me protege, então não serve de nada, de nada. Mas eu tenho a justiça de Deus que vem da fé. Essa, por eu crer no Filho dele, eu sou perdoado dos meus pecados. Por eu crer no Filho dele, eu rasgo meus diplomas. Por eu crer no Filho dele, eu deixo de ser nécio, ignorante, agora passo a ser sábio. Olha o 10, Filipenses 3:10. Para conhecê-lo, porque ele não conhecia Jesus. Conhecer, ter intimidade, conhecer os atributos, o caráter, a personalidade dele. E a virtude, o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer ele agora. E eu quero descobrir esse poder que ressuscitou ele. O espírito dele voltou para o corpo. Que poder é esse? Eu quero conhecer a virtude da sua ressurreição e a comunhão, relacionamento de suas aflições. Paulo diz, eita, a ficha caiu na vida desse homem. Ele deixou de ser nécio. E quando a ficha caiu, ele disse, oxi. Ele fosse o nordestino, ele dizia, oxi, meus diplomas é lixo. A minha fama, meu conhecimento é lixo. Não tenho justiça própria, eu quero conhecer ele. O poder da ressurreição dele. Aleluia. Eu também quero ter a comunhão nos seus sofrimentos. Você pensa que é para todo mundo, velho? Meu Senhor, eu quero ter comunhão de suas aflições. Como ele foi aflito, eu quero descobrir como tantas coisas que afligiram ele, sendo feito conforme sua morte, que eu possa morrer como ele morreu, se assim for necessário, porque ele morreu decapitado. Sendo feito conforme sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Eu estou abandonando diploma, estou abandonando nome, estou abandonando fama, estou abandonando reconhecimento, tornando isso como esterco, como lixo. Não tenho justiça própria, tenho justiça que vem do Senhor, pela fé em Jesus. Quero conhecer ele, o poder da ressurreição dele, quero participar das aflições dele, se necessário for morrer como ele. Eu quero fazer tudo isso para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Quer dizer o quê? Paulo acreditava na ressurreição de Jesus, tremenda, porque ele morreu, ressuscitou, Jesus apareceu, não é? E nós que nunca vimos o Senhor, só sentimos a presença do Espírito Santo. Mas Paulo ouviu a voz de Jesus, não é? Paulo viu. E Paulo agora considerou tudo como nada para tentar também alcançar a ressurreição. O que é que eu tenho que deixar? O que é que eu tenho que abrir mão? O que é que eu tenho que fazer? Abrir mão de tudo, de tudo, tudo. Então vou abrir mão de tudo. Começar do zero. Aleluia. Paulo, tu é doido, tá louco, é? Não sou mais nécio. Agora eu entendo o sentido da vida. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? O que é que me espera? Aleluia. Ele descobriu que é o reino glorioso de Jesus que virá do céu para a terra, esmagará Satanás, o pecado, a morte, o inferno e vai restaurar. E Paulo disse, eu quero estar nesse reino. Oh, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Versículo 12. Não que já tenha alcançado. Paulo não tinha certeza da própria ressurreição do corpo dele. Ele estava lutando para conseguir. Ou que já seja perfeito. Pode ser, eu não sou perfeito em nada. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Estou preso nele, sou escravo dele. Ele é o meu Senhor.
Eu não quero terminar essa vida negando ele, fazendo tudo em vão, nadar e morrer na praia. Não. Estou preso. Eu quero alcançar a salvação e a ressurreição do meu corpo em Cristo. Aí, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Não quero saber mais de diploma, não quero saber mais de farisaísmo, não quero saber mais da fama, não quero saber mais de nome. Eu esqueço dessas coisas, acabou para mim. E avançando para as que estão diante de mim. Nesta live, o Espírito Santo diz: avança, avança rumo ao céu de glória. Avança, avança para a vida eterna. Avança, porque muitos estão ficando para trás. Muitos não vão herdar a salvação, porque estão brincando de ser crente. Mas nessa noite o Senhor diz: avança. Paulo diz: eu estou avançando com a graça do Senhor, com a força do Senhor, estou avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, não paro não. O alvo é Jesus, o alvo é Cristo, o alvo é o céu, aleluia. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, maduros na fé, sintamos o mesmo. Você que já é crente, sinta o mesmo que Paulo sentiu, que eu sinto. E sentis alguma coisa de outra maneira, também isto Deus vos revelará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Naquilo que já chegou, ou seja, as experiências que você já tem com Deus, continua marchando. O Nécio Davi diz o Nécio no seu coração, não a Deus. Eu peguei só o Nécio. Paulo era nécio, deixou de ser ignorante, se tornou sábio. Falei que Jesus oculta isso dos sábios entendidos e revela às criancinhas, aos pequeninos, tendo de glória bem gostoso a Deus, porque o Senhor, ele revela aos pequeninos. Alguém diz assim: Deus, ele despreza os ricos? Não, o Senhor salva qualquer um, só basta se converter e crer em Jesus. Mas Deus vai lá na favelinha, vai lá no buraco, vai lá no palafita e revela para aquele ser humano pobre, desprovido de tudo, morando na casa de madeira, papelão aqui, lona ali, barraca nos pedaços. Mas, de repente, o Senhor se revela para esse pequenino. E para aquele que está com carro de luxo, carro importado, carro blindado, milhões no banco, não tem conhecimento do Senhor. Pois Deus privou, porque os sentimentos por Deus é de desprezo, porque é nécio. E você viu Romanos 1:31 em diante, que é digno de morte, pois ele é ignorante às coisas espirituais e ele leva as pessoas também à mesma ignorância. Então, muito cuidado com pessoas que elas não creem nas coisas de Deus, não compartilham as coisas de Deus com pessoas que tá nem aí para o Senhor, despreza, é ignorante e até a alma. Deus é amém, amém. Então não compartilha. Jesus diz em Lucas 10, bate o pé, não leva nem o pó. Lucas capítulo 10. Olha que Jesus ensina assim, para nécios, não é? Lucas capítulo 10. Entrou aqui Diego. Entrou aqui Thaís, Deus abençoe. Irmão Éder entrou também, né? Deus abençoe. Irmã Andresa também, Deus abençoe. Salmo 14, crente. Se tiver com a Bíblia, abre aí para a gente meditar. Lucas capítulo 10, Jesus disse o seguinte. Versículo 5. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro que a paz esteja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei na casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, não aceitarem os crentes, ao saírem dela dizei, até o pó da vossa cidade que se apegou a nossos pés, sacudimos contra vós. Sabei, todavia, isto, o reino de Deus é chegado a vós.
Digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Aí ele começa a repreender, né, a cidade de Corazim, de Betsaida, de Tiro e Sidom, se fosse feito lá, na época do Senhor, o povo ia crer. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, pois esse povo desprezaram. Cafarnaum, porventura te elevaste até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita também aquele que me enviou. O nécio, ele diz no coração, não existe Deus. Aí Jesus está dizendo para os discípulos, hoje para a igreja, vão evangelizar. E quem receber vocês, primeiro saúde com a paz. A paz do Senhor seja nessa casa. Todo vai dizer amém. Se tiver filho de paz, fica naquela casa, come, beba do que eles tiverem. E ali pregue o reino de Deus, né? Mas qualquer caso, ou cidade que vocês entrarem, não receberem vocês, aí o Senhor diz o quê? Nem o pó daquela casa, daquela cidade vocês levam. Vai ter menos rigor no dia do juízo para Sodoma. E lembra que Deus fez com Sodoma e Gomorra. Mas no dia do juízo, Deus vai ter mais pena de Sodoma do que para aquele povo daquela cidade que negou a recepção da igreja, negaram os mensageiros de Jesus, fecharam a porta na cara dos mensageiros do Senhor. Nem o pó leva, porque são nécios, são ignorantes. Aí o Senhor diz, no versículo 16, Lucas 10, 16, quem vos ouve, a mim ouve. Então, você não está me ouvindo, você está ouvindo a voz do Espírito Santo pela palavra. Quem vos rejeita, exclui, tem nojo de vocês, é antipático, é ignorante, não é? A mim me rejeita, quer dizer, quando bate a porta na cara de um crente, nega o crente, está negando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem me rejeita, rejeita também aquele que me enviou. Olha para aí. Então, o nécio diz na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, não existe Deus. Não existe nenhum ser soberano. Não existe nenhum um ser supremo. Isso é balela. Tudo veio da criação, Big Bang, da boom. Não foi criador. Isso não existe. Olha, são os filhos do diabo. E não fala da boca para fora, não, porque eu disse em Romanos capítulo 1 que os nécios conhecem a justiça de Deus. Deus foi revelado para ele pela criação, os céus, a terra e o mar, o ser humano. Ele não veio do macaco, veio do próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus, descendente de Adão e Eva, filhos de Adão e Eva. Mas o pecado é tão grande, a quebra da lei de Deus, a ofensa contra Deus, o desafio a Deus é tão imenso que eles abrem a boca voluntariamente sem ser dominados por demônios. Não existe Deus. Aí o que é que tu e eu vai fazer no lugar desse? O que é que tu e eu vai fazer num ambiente desse? Pois a Bíblia diz, Romanos 1,32, que eles são dignos de morte. Olha, nem sequer se deve orar para que o Senhor venha perdoar, porque eles não se convertem. Um escape desse, né? Um livramento desse, assim foi Paulo que eu acabei de ler. Era um nécio, mas no encontro com Jesus ele se arrependeu, se converteu. Ele escapou disso aí, né? Mas muitos não escapam porque são ignorantes. Você lembra de Jô Soares? A gente não pode aqui ofender, porque a lei, nossa Constituição, né, no artigo 208, proíbe falar contra os mortos, tem que respeitar. Mas Jô Soares, em vida, o doutor, pastor, arqueólogo Rodrigo Silva, evangelizou para ele no programa, se você quiser assistir, coloca aí na internet. E Jô Soares dizia que a história de Adão e Eva era um conto de fadas, aquilo era uma conversa tola, não botava fé, não dava crédito na revelação de Jesus, até Rodrigo Silva ali, ó, dava injeção, e Jô Soares ouviu aquele cantor, aquele baixinho anão que já morreu, Nelson Nedes. Nelson Nedes deu entrevista como Jesus mudou a vida dele. Graças a Deus que ele morreu salvo. E Jô Soares ouviu, mas, ó, um velho daquele, com um brinco na orelha, e seguia a vida e morreu. Não é? Morreu esse ano. Repartiu a herança. E onde é que está Jô Soares? Pois ele não se converteu a Cristo. E tantos, e tantos, e tantos. Mamonas Assassinas, não é? Quando faleceu, eu ainda era adolescente, e muitos ali eram desviados, principalmente Dinho, era desviado da igreja.
Um pastor que conheceu ele falou que muitas das músicas que eles cantavam eram hinos a Deus, e eles converteram naquelas músicas profanas. Pegaram a melodia, só trocaram a letra e cantaram aquelas músicas profanas. Você já viu na internet os corpos dele despedaçados? E tantos, e tantos, e tantos, e tantos. Não existe Deus, são dignos de morte. Pois a palavra do Senhor já chega para eles. E é triste. Não existe Deus. Todos têm corrompido, todos se têm corrompido, fazendo-se abominável em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Isso aqui, irmãos, é o retrato da sociedade pecaminosa, desde os dias de Davi para a nossa sociedade, desde os governantes para os governados. Davi está dizendo, todos se têm corrompido. E você sabe o que é corrupção? É aquele apodrecimento. O corpo em decomposição, ele está se corrompendo, está apodrecendo, não é? Então, a corrupção é o apodrecimento por dentro. E Davi diz, todos, não escapa ninguém, todos se têm corrompido. E a corrupção é um apodrecimento moral. Você não vê alguém com moral, com exemplo para dar. Todo está debaixo do cambalacho, na mutreta, no arrumadinho. Isso é o Brasil, o jeitinho brasileiro. Isso é para o mundo, onde toda ali, olha, você está brincando, é? Tem um irmão que me chamou para trabalhar com ele, já que eu tenho um curso de eletricidade predial, ele me chamou para trabalhar com ele, para ganhar R$ 100 por dia. Eu disse, glória, vamos ver isso aí, irmão, viu, crente? E, de repente, ele fez um trabalho aqui em casa e cortou a energia e tirou aqui, né, do contador daqui de casa, que é energia no meu nome, e instalou lá atrás e na trambicagem. Como é que é? É o quê? Então quer dizer que toda vez que eu for trabalhar, o cara vai cortar, fazer uma maracutaia aí, eu vou ganhar dele sabendo disso aí, então quero nem saber, né? É com ele e Deus. Mas eu sei da maracutaia. Eu sei do cambalache. Eu sei que o cara é corrupto e é crente. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar o dinheiro sabendo que o cara a qualquer momento faz um cambalache aqui, um cambalache ali? Serei tanto condenado quanto ele diante de Deus. Posso ganhar muito dinheiro, viver bem, folgadíssimo. Glória a Jesus, aleluia. E o diabo trabalhando, crente. O espírito da corrupção. Então, eu quero não. Segue aí, Segue aí, desaparece. Não quero não. Então, muito cuidado, irmãos. Ser cristão não é para qualquer um. Receber o Espírito Santo, é santo. Vem a mente, ilumina, segue a palavra e veja que não é fácil. Davi está dizendo, todos se têm corrompido. Veja que o pecado entrou em Davi, o pecado da corrupção aqui, porque ele se corrompeu, ele adulterou, não é? Quis a mulher do seu soldado, mandou matar o soldado para ficar com a mulher. A espada do Senhor entrou em Davi, entrou na família. Mas Davi sentiu o peso da corrupção, que até hoje, isso aí habita em Israel, a espada, que é o julgamento de Deus. Davi perdeu 4 filhos, o próprio filho se levantou contra ele, tomou reinado, aquela baixaria, aquela bagaça. E Davi sentiu o peso da corrupção, o apodrecimento, porque Deus não dá o luxo. Gálatas capítulo 6, versículo 7, Paulo diz, não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Ninguém escarnece. O tolo, nécio, ignorante, abre a boca e diz, não há Deus. Ele afirma que não existe Deus. Então, vamos fazer o que bem queremos. Não existe um ser que manda em tudo. Não existe um ser que manda na vida, manda na morte, manda na bênção, na maldição, manda no céu, na terra. Conversa. Então, vamos aprontar. Não tem ninguém para defender. Todos se corromperam. Governos com leis imorais, não é? Leis parciais, beneficiando eles mesmos, dinheiro entrando no bolso, o pobre que se lasque. E quem vai confiar em quem? Trabalha as empresas defraudando e roubando. Trabalhador desempregado, empregado roubando, defraudando, roubo para cima e para baixo, assalto para cima e para baixo. E agora, todos se têm corrompido. Fazem-se abomináveis. Sabe o que é um ser abominável? É repugnante. É nojento.
misericórdia, pois o espírito do diabo toma conta dessa mente. Isso aqui não é pobre não, viu? Qualquer classe social que é abominável aos olhos do Senhor, são abomináveis em suas obras. Ou seja, toda essa raça nécia, tola, ignorante, Deus considera abomináveis nas suas ações, como chama palavrão, algo abominável. Isso aqui é pesado, viu? Nas obras da carne se tornam abomináveis, são sensuais, gostam de mostrar parte do seu corpo. As praias de nudismo exibem seus corpos, se tornam abomináveis nas suas obras. Roubam, furtam, mentem, adulteram, são feiticeiros, são idólatras. As obras da carne são murmuradores, caluniadores, são homicidas, são feminicidas. Você vê o número de mulheres que estão morrendo. Misericórdia. Então, as obras dessas pessoas nessas são abomináveis. As ações delas são repugnantes, irmãos. Isso é sério, viu? O povo não quer ler a Bíblia, o povo quer ler só os milagres de Jesus, né? Ou quer pegar os versículos de vitória. Aqui o salmo é completo, irmão. Ela rasga aqui a espada. Então se tornam abomináveis para que eu e você vigie. Não há ninguém que faça o bem. Não existe alguém que faça o bem sem passar na sua cara. Você faz algo, a pessoa faz algo por você, esfrega, mas esfrega assim, ó, na sua cara. Pois o amor de Deus não habita nesse coração. Romanos 5:5, o amor de Deus está derramado em nosso coração, em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado aos crentes, né? Aos convertidos, recebem o Espírito Santo. O amor ágape de Deus, ele é revelado. Então não tem ninguém que faça o bem, por quê? Porque não habita o Espírito Santo de Deus, para que esse amor ágape seja manifestado. O amor ágape é fazer o bem sem esperar a recompensa sua e minha. Ou seja, eu faço o bem porque eu te quero ver bem, feliz. Todos se têm corrompido e não há ninguém que faça o bem. Alguém faz o bem e quer um trocadinho, né? Pois é, a corrupção, o apodrecimento moral habita, se faz o bem e quer em troca algo. Uma mão lava a outra, né, irmão? Uma mão lava a outra aí, vamos ver esse negócio, o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar em troca? Mas não no sentido de te ver bem. Não no sentido de aliviar a tua dor. Não, quer um trocadinho, quer alguma coisa aí, olha, uma mão lava a outra, as duas lavam os pés, vai. Então, muito cuidado com quem você se relaciona. Eu já falei no Salmo 12, teste os outros. Porque às vezes você está colocando alguém dentro da sua casa, você está se relacionando com alguém que é uma cobra, é uma pessoa do cão, e de repente vai dar um golpe em você e vai lhe abandonar, olha. Então, muito cuidado, porque todos se corromperam, não há um justo sequer. Isso também está em Romanos 3. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos. Deus selou todos debaixo da desobediência. Não tem um sequer. Ninguém que faça o bem. Pois não há um temor a Deus e, evidentemente, não recebe o Espírito Santo. E cada um dando golpe nos outros. Começando do governo, os governados, e aí vai, olha. Versículo 2. O Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens. Olha a resposta aqui. Davi está dizendo, o nécio diz que não existe Deus. Davi está dizendo, mas Deus existe e tem olhos e enxerga. Ele olhou de onde? Dos céus. Lá do trono do Senhor. Onde é o seu trono. Ele olhou dos céus para os filhos dos homens. Ele olhou, para ver se existia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Olha para aí, Deus olha dos altos céus e procure alguém, né? Na tradução da linguagem de hoje, diz, lá do céu, o Senhor Deus olhou para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore, se tem uma só pessoa que adore a Deus. Adorar aqui, reverenciar a Deus. Já que o Nécio diz que Deus não existe, então vamos fazer o que quiser, pintar e bordar. Olha, Deus não existe, então vamos embora. Aí Davi diz, mas Deus existe, e ele está observando tudo, ver se tem alguém de juízo, e que o adore, que o respeite.
adorar, respeitar, amar intensamente, reverenciar o Deus Todo-Poderoso. E Deus olhou para a humanidade e vê se tem alguém que busque a Ele. Olha para isso, irmão. Que invocasse, ó Deus que habita nos céus. Senhor, manifeste. Senhor, vem aqui. Senhor, se revele. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, nos ajude. Olha para isso, irmãos. Se Deus olhar para a terra hoje, será que mudou desse salmo aqui de Davi? Se Deus olhar hoje, agora, nessa segunda-feira, Deus vai olhar alguém que faça o bem, que tem entendimento e busque a Ele só vai achar a igreja verdadeira. E olhe lá, porque muitos dentro da igreja ainda está com maracutaia. Eita, tem uma formiga aqui no celular. Deixa eu tirar aqui. Hein? A igreja verdadeira. Porque quando ele olha para a terra, aí eu vou citar aqui as religiões. Satanás trabalhando na mente das pessoas. Vai olhar alguém que busque a Deus, que o adore? Não. Deus vai olhar e vai ver os budistas adorando a Buda, as imagens. Recentemente agora, em Casa Amarela, adorando a Santa Católica. A festa, né, que foi um feriado municipal em Recife. Deus vai olhar e vai ver adorando os orixás, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Vai lá adorando a Mata Virgem, na cachoeira, no cemitério, nas encruzilhadas. Deus vai olhar e vai ver ali, na Índia, adorando os hindus, Hare Krishna, hein? Tem aquela região Rastafari, de Bob Marley, que virou uma religião, né? Vai estar os Rastafari lá, tudo fumando maconha, porque essa religião libera tudo. O Sexto Nuie, a Nova Era, a necromancia, a cartomante, astrologia, astronomia, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos, e tantos. E quem é, e ainda para piorar, Jesus está mesclado em tudo isso aí, ó. Jesus está no meio, porque ele também é adorado, ele também é respeitado, mas não como Deus. Jesus é só mais um. E agora, se tem alguém que busque a Deus, só pode buscar a Deus através de Jesus. Jesus diz, ninguém pode honrar o Filho se não honrar o Pai. Veja aí, João 5:23. Meu Deus do céu, Jesus. Isso aqui é pesado, viu? Deus dê graça. João 5:23. Para que todos honrem o Filho, como também honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, não tem como honrar a Deus sem honrar Jesus. Só pode honrar o Pai se for pelo Filho. Aleluia. Então, Deus olha para a terra e quem é que busca Ele tem que buscar Jesus. Jesus é totalmente ridicularizado, desmoralizado. Tem ainda os satanistas, né, literalmente, que adoram Lúcifer, os luciferianos, que está com a estátua lá de Baphomet, e adora Baphomet, adora Satanás, literalmente adora Satanás, os convertidos ao diabo. Não estão nem aí, não estão nem aí. A maçonaria, né, que é ali o grupo ocultista, e tantos, e tantos, e tantos. Deus olha para a terra e procura alguém que o adore. Aí Jesus confirma isso em João 4:24, 4:23 e 24. Jesus disse à mulher samaritana, mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores, os que respeitam a Deus, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque é este tipo de adoradores que o Pai procura. O adorador é aquele que respeita, os respeitadores de Deus, que teme a Deus, que reverencia, que venera apenas o Senhor como o único Deus. E Deus olha para a terra, Davi diz, olha para a raça humana e procura alguém que tenha juízo e que busque o Senhor e que adore o Senhor. Ei, crente, se Deus olhar para você, você é um verdadeiro adorador ou um mentiroso? Que está assim, olha, de mentirosos, que diz que adora o Senhor, que respeita o Senhor, mas na verdade é mentiroso. Fala com a boca, mas o coração está longe de Deus. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito, ou seja, tem um entendimento, intelecto, a inteligência da existência de Deus, e em verdade, porque Deus não quer uma adoração mentirosa, adorando, respeitando, reverenciando Deus, não é? Em verdade. Não é com máscara diante de Deus, porque ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Tem uma passagem que a mulher do rei Jeroboão,
livro de 1 Reis, capítulo 14, o filho do rei corrompido, né? O rei de Israel corrompido, estava doente, e ele mandou a mulher visitar o profeta Aías, que Deus usou, que disse que o rei Jeroboão seria rei. Jeroboão era um servo, era um superintendente do rei Salomão. Salomão morreu, Deus colocou Jeroboão no lugar. E dividiu, né, o reino, deu 10 tribos para ele. E agora ele se corrompeu e adorou Baal e deixou Deus. É assim, né? Quando você está na pindaíba, ai meu Deus, e quando Deus abençoa, foge, abandona a fé e só quer a bênção. Aconteceu com esse rei. E o filho ficou doente. E ele mandou a mulher ir na casa do profeta, que já estava com os olhos, com problema nos olhos, já não enxergava mais, já estava velho, mas estava conectado com os céus, não é? Só que antes de ela chegar, Deus falou com o profeta. Deus disse, olha, vai vir a mulher de Jeroboão e ela vem disfarçada. Diga assim, assim, assim. E quando ela chegou, o rei disse, vai lá, mas vai disfarçada. E quando ele chegou lá, bateu na porta. Aí o profeta, entra a mulher de Jeroboão, por que estás disfarçada? E aí? Tenho duras palavras contra ti, duras novas. E Deus ali disse que o filho não ia viver, que o filho ia morrer, e que Deus ia cobrar de Jeroboão. E o pau cantou em cima daquela mulher e do rei corrompido. Então ninguém engana a Deus. O adorador é em espírito, com inteligência da revelação de Deus. Deus é real, Deus existe, e em verdade. Então não use máscara diante de Deus, porque o Senhor sabe qual é a sua intenção, qual é a minha. Deus sabe, principalmente quando estiver numa reunião, adorando, né? Respeitando Deus, louvando o seu nome. Deus sabe se isso é verdadeiro, se isso é mentiroso. Davi disse, Deus olhou para a terra, olhou para a humanidade, para ver se existia algum que tivesse entendimento e adorasse o Senhor. E quais são os olhos do Senhor? Que vergonha! Que vergonha! Lembre de Gênesis 6, que Deus resolveu acabar com tudo que ele criou. O homem, os animais, a terra. Ele quer acabar com tudo. Que o pecado tomou conta da raça humana. Mas quando ele olhou para Noé, Noé achou graça, contentou a Deus, porque no meio de gente cambalacheira, mentirosa, adúltera, prostituta, feiticeira, avarenta, idólatra, desobediente aos pais, caluniadora, gente podre. Ainda tinha um crente, olha para aí. Por causa dele, Deus revelou o dilúvio. Eita, glória a Jesus. Por causa desse, constrói a arca. Constrói, porque eu vou mandar um dilúvio, vou acabar com toda essa raça ímpia aí. Esses nécios. Mas foram 120 anos pregando o juízo de Deus. Pregando o arrependimento. Noé, a Bíblia diz que ele era um pregador da justiça, da verdade. Que o povo se arrependesse, voltasse para Deus, acabasse com aquelas práticas abomináveis, se arrependesse que Deus ia mandar chuva, Deus ia acabar com eles debaixo de água. E eles riam, debochavam de Noé. Depois de 120 anos, só quem se salvou foram 8 pessoas. Noé, a mulher, os filhos e as noras, irmãos. E aí? Aí Deus agora, Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora, só mandou os animais entrarem, não é? Cada casal ali, e meteu água, e eles foram sucumbidos. Já Pedro diz na sua carta que Deus está reservando esse mundo para o fogo. Eu quero ler na linguagem da tradução de hoje, já estou finalizando, segunda carta de Pedro. Pedro diz que Deus ali acabou com a raça ímpar com água, não foi? E agora que Deus está reservando os nécios para o fogo. Irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o dia do Senhor. Preste atenção. Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu estou escrevendo a vocês. Nessas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Olha os nécios aqui. Eles vão zombar de vocês, dizendo, ele prometeu vir, não foi?
Onde está ele? Olha para aí, irmão, tirando onda com a cara dos crentes. Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Ou seja, cadê esse Jesus? Prometeu mim? Cadê? Esses zombadores esquecem do propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus a fim de serem destruídos pelo fogo. Então, estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Eita! Você aprendeu? Dá um glória bem gostoso aí do outro lado para Jesus, porque isso aqui mal se vê pregar nas igrejas. Hein? Isso aqui é para tu cuidar da tua salvação, perdão, da salvação da tua alma. Isso aqui é para você ter mais comunhão com o Senhor, ore mais, leia mais a Bíblia, se envolva mais com Deus, porque Pedro que andou na água, Pedro que foi escolhido por Jesus, foi revelado a Pedro pelo Espírito Santo que Deus criou as águas, criou a terra, né? Tirou a terra dentro da água, e Pedro está dizendo que a água que Deus criou, Deus preparou ela para despejar sobre a raça ímpia que guardou Noé, e Deus sucumbiu lá no mundo antigo com água. Aí Pedro diz que Deus deu uma ordem para essa água cair no tempo certo. Olha como Deus é onisciente, hein? Pedro está dizendo que Deus deu uma ordem para a água ficar ali, ó. A água foi o agente do julgamento de Deus, que executou o juízo. E Deus deu uma ordem: água, fique por aí. Só caia quando eu mandar. E água, estou aqui, Jeová. Eita! E Deus deixou. Aí, 120 anos Noé pregando. E a água lá parada. Só esperando a ordem. Era bacante ou comum que a ordem do Criador. A água parada. E não é dizendo, Deus vai mandar água vir. Deus vai mandar água vir. Se arrependam, saiam dessa vida, saiam dessa vida. Deus vai dar ordem para a água vir. Deus só esperando, ó. Só esperando e nada, nada. Quando Deus deu o último dia de oportunidade, Noé terminou a arca, aí o povo não quis nada. Deus, agora água, caia. 40 dias e 40 noites de chuva sem parar. Era a ordem divina. Aí Pedro agora está dizendo o quê? É ao contrário. Deixa eu ler, porque quando eu leio isso aqui, minha alma treme. Eu peço misericórdia ao Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Veja o versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, rapaz, isso é minha irmã Adriana, existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus. Irmãos, Deus já deu uma ordem para esses nécios se prepararem. Assim como deu a ordem para Noé, trabalhe, creia, vou derrubar a água. E derrubou. Pedro está dizendo, os céus e a terra que agora estão existindo, não importa a tecnologia, não importa os arranha-céus, não importa nada. Pedro está dizendo, Deus agora reservou este céu e essa terra para serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Lá atrás foi água, agora vai ser o período da grande tribulação para todos aqueles que desprezam o Senhor, os nécios, hein? Muitos estão sentindo, irmãos, isso aqui, e esses que continuam na incredulidade estão sendo reservados para o fogo, muito cuidado. Mas, meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor, um dia como 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir.
Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele é paciente, ele dá tempo para se arrepender. Ó. Meu pai teve 64 anos. Morreu no clube porque o desejo dele era morrer dançando. E do jeito que ele quis, morreu no clube. Ataque fulminante. Bum! Dia 1º de outubro de 2023. Meu pai, ó, veja que Deus ó, é paciente, não quer que ninguém se perca. Deus está dando tempo para se arrependerem. Mas Pedro diz que o dia do julgamento dele vai ser como um ladrão. De repente, ó, e o ladrão não diz quando vem. Assim é o julgamento do Senhor. Deus dá tempo a muita gente, ó. Vai dando tempo. Ó. Olha, dá tempo para se arrepender, deixar os pecados, vir para Cristo, crer que Jesus é o Messias, crer que ele morreu e ressuscitou. Deus vai dando tempo, vai dando oportunidade. Ó. Muita oportunidade, muita. Até o Espírito Santo dizer assim, foi até hoje. Acabou. Foi até hoje. Acabou-se. Uma vez evangelizando aqui na frente de casa, carnaval de 2019, eu coloquei o caixa de som aqui fora, peguei o microfone, ó, pá. As pessoas passavam, não davam nem aí, e de repente eu orei, fiz uma oração, agradecimento a Deus pela tarde, 5 horas da tarde eu terminei. O Espírito Santo disse a mim que naquela tarde, Deus tinha aberto uma cova, e haveria um reboliço aqui na rua, um corre-corre. Naquela tarde de domingo, o Senhor disse, abri a sepultura e haverá um corre-corre aqui, porque hoje eu vou descer alguém à sepultura. Podia ser, né? Todo dia está morrendo gente, mas foi específico. E nessa rua ia ter um corre-corre naquele domingo. Isso terminei de 5 horas da tarde. 6 horas da noite já estava arrumado para poder descer para a igreja, para o culto, e de repente o corre-corre aqui, olha. Tinha saído um bloco de carnaval, e no meio do bloco, uma confusão. E um rapaz foi assassinado naquele carnaval, daquele domingo. E Deus confirmou. Ou seja, Deus vai dando tempo e oportunidade. Mas quando chega o basta, Pedro diz, virá como um ladrão. Quantos ainda em dezembro de 2023? Deus virá como um ladrão, cobrando o pecado de muita gente. Rico, pobre, famoso, anônimo, não interessa. As oportunidades que Deus está dando. E para piorar, no dia 8, que foi a festa da padroeira de Recife, as pessoas venerando a Santa Católica, isso é uma afronta a Deus que você não tem ideia. Se você me segue aqui, procure aí que eu preguei sobre o dia da idolatria, o que é que a Bíblia diz, o que é que Deus abomina, como Deus abomina a idolatria, como Deus é cobrado em Recife, porque é um feriado a uma idolatria. E quem adora ídolo, adora demônios. E como Deus vai cobrar, crente. E ele é paciente. Então, vamos para terminar aqui o Salmo 14. O Senhor olhou dos céus e viu que ninguém achou um que adorasse o Senhor. E adorar agora em espírito e em verdade, no nome de Jesus. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. É adorar a Deus só no nome de Jesus. 1 Timóteo 2,5, só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos 4,12, abaixo do céu não há outro nome dado para que haja salvação. Aleluia. Ninguém crê em Jesus, ninguém quer Jesus. Mas os remanescentes, os verdadeiros adoradores, são esses que o Senhor vai arrebatar. Quem viver para ver. São esses que o Senhor vai levar para Ele. E vai ficar um bocado daqueles que estão brincando com Deus. Isso é muito sério, porque esse Salmo 14 é o destino da minha alma, é o destino da tua alma. Para quem está levando Deus na brincadeira, para quem está vivendo como se Deus não existe, como os nécios estão dizendo aqui, ó. Estão brincando com a eternidade da sua alma, hein? Para esses que usam a internet, roubando da igreja, mentindo, igreja com cambalacho, igreja com mentira, se dizendo igreja de Cristo. E pode ter certeza que o Espírito de Deus não habita nessas tronchuras, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. Deus não se dá o luxo de zombar dele. Vem para cá, versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fazem imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Por que não busca Deus, irmão? Porque olha os atributos de Deus, alguns incomunicáveis. Não busca o Deus onipotente, todo-poderoso, não quer saber. Onipresente, onisciente, transcendente, preeminente,
emanente, eterno, imortal. Aleluia. Aleluia. O que ele pôde revelar? Não busca Deus porque Deus é amor, não quer amar porque tem ódio no coração. Deus é bom, Deus é santo, não quer a santidade dele, separar do pecado que Deus abomina. Deus é justo, não quer saber da justiça. Deus é perdão, não quer perdoar ninguém. Deus é misericordioso, ninguém busca essa misericórdia de Deus. Eita Deus, como o Espírito Santo de Deus fala. Aleluia. Deus é alegria, a alegria dele, não quer a alegria de Deus. Não quer a benignidade, não quer. Nem a misericórdia, como eu falei. Deus é misericordioso. Deus é compassivo. Hein? Deus é manso. Apesar de que Deus é um Deus que se ira, não quer a mansidão, a humildade, porque Jesus disse que ele é humilde. Não quer a simplicidade de Deus. Aleluia. Não quer. Por isso que não busca. Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu não quero esse estilo de vida de Deus, não. Isso aqui é o ser humano pecador. Se é o teu vizinho, é o meu vizinho, se é o ser humano em geral. Então desviaram-se todos e juntamente, juntos, se fizeram imundos. Comportamento podre, fora do padrão santo e justo de Deus. Não existe quem faça o bem, de novo. Não há um sequer. Cuidado, viu? Cuidado quando você aperta a mão de alguém. Cuidado quando você confessa ou fala alguma coisa para alguém. Porque a bondade só vem de Deus. O jovem rico disse assim: bom mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Jesus disse: por que me chamas de bom? Bom só é um, que é Deus. Nem Jesus se colocou como bom. Esse bom é Deus. Então a bondade vem do seu. É um atributo, é um caráter divino. A bondade é dele, a generosidade é dele. Aleluia. Por causa do amor, que Deus é amor. Então, ser amor é a fonte de tudo que é bom, que é agradável. Mas não tem um sequer que faça o bem. Pois não tem o Espírito Santo. Muito cuidado, cuidado demais, irmão. Isso aqui é a minha, a tua vida que está em jogo. Vai ficar dinheiro, vai ficar casa, vai ficar roupa, vai ficar televisão, vai ficar celular, vai ficar som, vai ficar tudo. Só não pode ficar eu e você para o juízo terrível do Senhor. Pode. Então, muito cuidado com quem você conversa, muito cuidado com quem você se relaciona, porque isso é a realidade dos dias de Davi, pleno século 21 e 2023. O Brasil, que é um berço de corrupção, você não pode confiar em ninguém, você não pode compartilhar coisas com quase ninguém. Quem é digno da sua confiança? Quem? Só Deus para revelar. Só Deus. Hoje alguém está pegando na sua mão, e a mesma pessoa que pega na sua mão está lhe apunhalando pelas costas. A mesma pessoa que pega na sua mão lhe abandona. Hein? E você confiou tanto, você colocou tanta esperança, falou segredos para tal pessoa. E daqui a pouco ela está passando a perna em você. Hein, irmãos? Quem faz o bem? Você vê aí maridos matando suas esposas dentro de casa. Dentro de casa. Mulheres aí, ó, que revelaram sua intimidade, sua privacidade, não é? Entregou aí para esse cara, o cara ali, ó, conquistou, daqui a pouco mata ela. Se tiver filho, mata os filhos com ela. Quando é doido, se mata também. Quando não se mata, foge. Mas ali, ó, quem faz o bem? Quem faz o bem? Pois não tem a presença do Espírito Santo. Porque não tem temor a Deus, não adora a Deus, não crê em Jesus. Só crê da boca para fora e de repente, faca, tiro, forcamento, hein? Recentemente agora, o cara matou a jovem, a mulher dele sufocada em candeias, viu? Mas era a mulher dele e tinha um filho com o cara. Esganou a bichinha tão jovem, esganou-a e matou a menina, matou a moça. Nem 30 anos aquela mulher tinha. Hein, irmãos? Quem faz o bem? Eu estou citando só um caso, claro que você sabe um bocado também. Então, olhe, não há, porque o Espírito Santo, isso aqui é pesado o que eu estou lhe dizendo. O Espírito Santo não habita porque não há temor a Deus, não quer Jesus como Salvador, não quer o estilo de vida, de oração, de amor, de perdão, de ter Jesus como Salvador, não quer. Vou te dar um exemplo. Irmão, seu Fabrício, um desses falsos crentes, casou com a menina
E quando se casaram, foram morar, alugaram uma casa e foram morar. E esse cara era um falso pastor, ele era um homicídio, ele tinha 16 homicídios nas costas. Aprende isso aí, viu? Porque eu fui lá, aprenda. Fui orar, né? Dar uma palavra de Deus, uma palavra de conforto ali para ela, para a família. E eu conheci esse falso pastor. Era um homicida, disfarçado de pastor. Enganou a menina. Só que o Espírito Santo foi revelando a mãe dela, umas maracutaia, e estava falando, estava colocando fé na revelação de Deus. Porque antes de acontecer, Deus revela. Já diz Amós, Amós 3,7, que Deus revela seu segredo aos profetas. Então, antes de acontecer, Deus, ele revela. Aí não deu crédito. Casou, foi morar junto. E quando foi morar, antes era meu amor, meu bem, não sei o que, não sei o que. Engravidou ela, né? Eu estava grávida. E quando foi morar junto, o cara deu uma louca. Olha, perturbou o juízo. Pegou uma faca peixeira para matar ela e matar o filho dela, a criança, que era o enteado dele. Só que ela era crente. E ela pediu o sinal, Jesus. Isso foi de meia-noite, a madrugada inteira. Só parou às 5 da manhã. Ele tentando matar. Os demônios tomaram conta dele. E ela disse, Senhor, se tu és comigo, Jesus, me dá um sinal. E ele subiu numa escadaria, né, que era o primeiro andar da casa que eles moravam. Ele subiu na escadaria, o pé torceu. E quando torceu, ele ficou mancando. Aí ela entendeu que aquilo foi um sinal do Senhor que estava com ela. E não deixou matar nem ela e nem o filho que estava na barriga dela e nem tampouco o outro filho dela, que era enteado dele. E quando o dia amanheceu, quando ele vacilou, ela fugiu. Ela conseguiu pegar a chave, ó, fugiu. Aí esse cara fugiu ali da Iputinga até o dia de hoje. Ele fugiu. E aí? E o que eu quero dizer com isso? Não há ninguém que faça o bem. Essas mulheres estão sendo assassinadas por filhos de Satanás. Mas essa escapou da morte, porque ela tinha Cristo, glória a Deus. Eu quero dizer que vale a pena vir para o Senhor, porque o Senhor livra da morte, porque não é o dia de morrer. Lembra de Sara Mariano, o marido dela aí, ó, não é? Se mostrava ser um pastor, é um baita trambiqueiro, e mandou matar a própria mulher. Tá aí esse escândalo. Esse cara nunca mais vai ser o mesmo. Acabou com a vida desse cara. Ele e todos aqueles que estavam com esse projeto do cão. Se tornaram abomináveis em suas ações. Se tornaram nécios, ignorantes. Então, Deus, ele livra. Então, cuidado em quem está se relacionando. Cuidado em quem você está confiando. Cuidado, que às vezes você está dormindo com Judas e pensando que é João. Versículo 4. Não terão conhecimentos que praticam a iniquidade, que come o meu povo como se comessem pão e não invocam o Senhor. Ou seja, toda essa cambada dos filhos do diabo, eles destroem a reputação das pessoas. E o povo de Deus fala mal, denigre, mata, como comesse o pão, Davi está dizendo aqui. E não terão conhecimento esses que praticam a iniquidade. Ou seja, são corruptos, sabem que são corruptos, praticam o que é errado, sabe que é errado, pratica crime, sabe que é crime, e um pouco se arrepende. Ó. Entrou aí, Gabriel, Pai do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Não terão conhecimento, porque não invoca o Senhor, não teme a Deus, não adora a Deus. Eles vão morrer desse mesmo jeitinho. No Salmo 9:17, Davi também disse, os ímpios serão lançados no inferno, sim, todas as gentes que se esquecem de Deus. Então já tem um destino preparado para esses tolos, esses nécios, esses ignorantes, esses que desprezam as coisas do Senhor. Aleluia. Eu lembro-me de Belsazar, em Daniel capítulo 5, né, que pegou o menorá, né, pegou os vasos do Senhor, e depois que Nabucodonosor derrotou o povo judeu, queimou o templo e roubou as coisas do Senhor, e ali ele consagrou os ídolos de madeira, de pedra, de prata e ouro. E ali, o bacanal, na festa, nas orgias de Belsazar, a mão do Senhor apareceu e Mene, Tekel, Parsim. Escreveu, ó, ficou doido, se tremendo de medo. Daniel foi chamado, Daniel interpretou para eles, disse, pesado fosse na balança e fosse achado em falta de ti, foi tirado teu reino e dado a outro, porque tu profanaste as coisas do Senhor, sabendo que Deus fez com teu avô Nabucodonosor, tu não temeste, pois o teu reino, o teu coração está na mão do Senhor. Hein?
Ele sabia como Deus castigou o avô dele, Nabucodonosor, mas não temeu ao Deus de Israel. E naquela mesma noite, ele foi morto. Quanta gente nesta noite, enquanto eu estou falando, Deus está cobrando. Porque pegou as coisas santas do Senhor e consagrou ao diabo. E Deus cobra. Quanta gente Deus já não colocou na balança. Já foi pesado e achado em falta. E Deus, olha, entrou com uma cobrança amarga, irmãos. Verso 5, para terminar. Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Na linguagem da tradução de hoje, esse verso 5 diz o seguinte: mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Olha para aí. O Senhor pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Exploradores do povo de Deus, vai pagar um preço amargo. Aí diz, mas eles vão tremer de medo, pois eles dizem que Deus não existe, né? Porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Pega isso aí, ó. Lembra de Daniel, quando fizeram a armadilha para Daniel, né? Os tolos, os nécios, tremeram de medo, porque Deus tirou Daniel da cova e eles foram lançados lá. Coré da Penhabirão, em número 16, pois com 250 rebeldes foram contra Moisés, Deus abriu a terra e engoliu vivos em Faraó, que não quis saber de Deus. Tremeu de medo quando o anjo passou matando todos os filhos, até o filho de Faraó foi. Deus está nos ensinando que também vai fazer tremer de medo todos esses que desprezam a Deus. Dê glória para Jesus. Eles vão tremer de medo porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Deus está favorecendo os obedientes. Fica na obediência. Porque aonde o diabo está levantando os nécios e explorando, falando o que quer, oprimindo, denigrindo, caluniando, fazendo o que quer, ó, com os do Senhor, é Deus quem justifica os seus servos. Aí diz aqui, mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado dos que lhe obedecem. Deus está do lado dos seus. Eita, Jesus. Lembro de Saulo, mais uma vez, perseguindo a igreja, não é? Saulo perseguindo a igreja, e ali Jesus acabou com a festa dele, aleluia, porque o Senhor estava do lado da sua igreja, e se Paulo não viesse também, Jesus ia fulminá-lo. Um texto também que eu gosto muito, que Deus faz tremer de medo, quem vem contra o seu povo, é Atos 13. Veja, versículo 6. Havendo atravessado a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mago, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procursor Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Veja, o cara estava interessado em ouvir a pregação. Mas resistia-lhes Elimas, o mago, pois assim se traduz seu nome, procurando desviar da fé o procursor. Olha para aí. Os apóstolos pagando o preço e pregando o cara querendo ouvir, mais um filho do capeta atrapalhando. Saulo, porém, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, Paulo olhou nos olhos dele e disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Contra ti agora se levanta a mão do Senhor, o poder de Deus, né? E ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando as apalpadelas, procurava quem o pudesse guiar pela mão. Olha. Então o procursor, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Eita! Ninguém pode atrapalhar a marcha da igreja. Toma posse. O nosso presbítero Carlos está aí. Paz do Senhor, meu nobre. Louvado seja Deus. Ninguém pode atrapalhar a marcha da igreja. Esse filho do diabo, Paulo disse, filho do diabo, atrapalhador. A mão de Deus cai agora sobre ti, ó. Tu vai parar de perturbar os caminhos retos e justos do Senhor. E, ó, ficou cego na hora. Você está brincando com gente que tem Deus, é? Que ora, que paga preço, que jejua, que crê em Jesus, que abandonou tudo por Cristo, de repente alguém fala o que quer, diz o que quer, atrapalha o evangelho. Peraí, para aí.
Filho do diabo, até quando tu vai atrapalhar? Pá! Aí Deus agora cobra. Acabou-se. Eita, vai ter grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Você que é crente, onde o diabo está levantando um atrapalhador, uma atrapalhadora, descansa, veja o que Deus vai fazer. Contemple. Vou repetir. Até água aqui, já estou concluindo aqui, irmão. Pastor Iraldo, ali na Mangueira, vou repetir, que já tinha falado isso aqui na live, vou repetir, para quem não escutou, para ouvir. Veja que vão tremer de medo porque Deus está do lado dos que lhe obedecem. Um camarada que era da Umbanda, colocava caixa de som e colocava música, né, louvando os orixás, Xangô, Ogum, Pombagira, Zé Pilintra, Zé Pilantro, que tiver de capeta aí. E botava o som de frente à congregação. E ele dizia, o catimbozeiro, ele dizia que as mesmas músicas que o pastor escutava lá na congregação eram as mesmas do candomblé. Olha aí. E ele era gay, ele era homossexual. E, de repente, o pastor fez uma festividade da igreja, chamando vários irmãos, convidou uma irmã da sanfona daqui de Jaboatão, e lá a festa foi uma bênção para o Senhor, e, de repente, Deus toma a irmã. E esse cara estava lá, porque ele era vizinho, ele morava de frente à congregação. E ele estava lá ouvindo, e Deus toma ela, vai para fora da igreja, vira para ele e diz: teus dias foram contados na terra e acabou. Assim te diz o Senhor. Hein? Esse cara foi achado morto dentro da própria casa, a facadas. E aí? E acabou. E acabou. Quer mais? Nessa mesma congregação, denunciaram a igreja. Crentes denunciaram, crentes. Vizinhanças lá na rua denunciaram a congregação do pastor. Aí a viatura chegou lá, aí disseram: pastor, aí o som ligado, muito alto, o senhor abaixar, senão... Aí o pastor disse: tá certo, se quiser entrar na igreja, entre, leve o som. Mas quando chegar na esquina ali da rua, esse carro vai explodir. Os policiais tiveram um medo que você não tem ideia. Não, pastor, pode continuar, que eu sei que sei. Aí Deus agora toma ele e avisa que da esquina, de uma ponta da esquina até a outra, a espada do Senhor ia passar em todos os fofoqueiros. Hein? É o que o salmista está dizendo, vão se achar em grande pavor. Olha aqui, ó. Mas, cadê? Mas eles vão tremer de medo porque Deus está do lado daqueles que obedecem. E Deus passou a espada, irmão, de uma ponta da rua até a outra. Foi morrendo gente de ataque fulminante, morrendo gente de bala. Os crentes, alguns, foram pedir perdão. A gente ficou engessada e Deus saiu cobrando de todos que estavam ali, dando lugar para o diabo, porque a obra é do Senhor. Eita, darabacala, chayanda, revassou como núvia. Eu quero dizer que Deus vai defender quem é dele. Quer mais uma que vai tremer de pavor? Quer mais uma? Ali em São Martinho, um conhecido meu que está com a igreja, um pastor conhecido meu, um ladrão foi tentar roubar as coisas da igreja. Ele me pediu oração, eu disse a ele: varão, quem te deu esse ministério? Foi Deus? Foi. Eu disse: você crê que foi Jesus que deu essa obra? Foi. Deus vai matá-lo, meu irmão. Deus vai matar esse ladrão, porque ninguém vai tocar nas coisas do Senhor, não. Descanse. Como Deus é fiel e deixou um sinal, a própria comunidade mandou o pastor descansar. Disse assim: descanse, pastor. Ele aqui não vai roubar nada, não. A gente pega ele. Aí esse cara ficou de fininho, murchinho, mas sabe que Deus, ele protege o que é deles, os deles. Esse rapaz, esse ladrão foi assassinado. Porque ele foi aprontar em outro lugar e ali a vida dele foi ceifada, infelizmente. Mas Deus protegeu aquela congregação e não deixou um filho do diabo roubar, porque Deus está do lado da geração que teme, que obedece. Então não te espanta, não. Está mexendo, está tocando, está defraudando, está denigrindo, caluniando. Eita, Jesus, aleluia. Deus está dizendo: vai se achar em grande medo. É Deus que vai colocar pavor. É Deus que vai colocar terror. Deus falou isso terça-feira na boca do pastor.
Vou colocar terror, vou ser terror, serei terror sobre a terra. Olha o que o Espírito Santo falou terça-feira passada. Hein? Deus indignado com a terra. E o Espírito Santo, vou ser terror para os ímpios. Ui! Então, daqui para dia 31 de dezembro, ainda tem muita coisa para Jeová fazer sobre esses que desprezam o Senhor. Deus vai te proteger, Deus vai guardar a tua vida. Obedeça ao Senhor, que você vai ver o privilégio de obedecer. Herodes mandou decapitar Tiago, prendeu Pedro, ia matar Pedro. A igreja orou, Deus envia o anjo, em Atos 12. O anjo liberta Pedro. Pedro pensa que é um sonho. A porta de ferro se abre, passam por 16 soldados, ninguém percebe. Pedro escapa. Herodes manda matar o soldado que deixou Pedro escapar. Depois ele viaja e recebe glória. Fala a voz de Deus, não de homem. Deus manda um anjo. E o anjo fere Herodes e ele é comido de bicho. Senaqueribe afrontou o rei Ezequias, o rei fiel. Deus disse, vou botar um freio na sua boca e anzol no seu queixo. Mas na minha cidade você não entra. E seus próprios filhos vão lhe matar. E Deus entregou. E ele foi morto pelos próprios filhos. Amonita e Moabita contra o rei Josafá. Deus fez eles se matarem, mas não tocou no rei. Isso é referência do antigo e do novo crente. Pois o Senhor protege. Labão tentou mexer com Jacó. Deus foi no sonho. E em sonho disse a Labão, não faça nem bem nem mal a Jacó. Ou seja, não toca em Jacó. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Deus é Deus, crente. Eu sinto a presença do Eterno. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. Protegeu José das mentiras dos irmãos, da mentira da mulher de Potifar, até chegar a ser governador. Quem é dele, ele está protegendo. E tantos que se levantam contra os dele, Deus vai causar terror. Eu lembro Sion, em Deuteronômio, capítulo 2, o rei Sion, Deus disse, eu vou endurecer o coração de Sion, vou pesar ele na balança e vou entregar a vocês, Israel. Israel ali derrubou aquele rei e passou esmagando, deu vitória. Isso no antigo, isso no novo. E no novo, melhor ainda, que Jesus derrotou Satanás, Jesus derrotou os demônios, Jesus derrotou a morte e favorece todos aqueles que são dele. Eu lembro em São Paulo, um casal que saiu de um culto. Aí 2 ladrões pararam no carro. Saiu na reportagem aqui na TV. Pararam o carro, quando foram roubar, a mulher gritou. E o cara caiu duro, ó. Pá! E o outro fugiu. E o repórter perguntou o que foi que ela gritou, perguntou ela. Aí disseram que ela gritou, o sangue de Jesus tem poder. Aí o cara, ó, bom. E o repórter, e esse sangue tem poder. Deus fulminou o ladrão, mas não deixou encostar na serva do Senhor. Para concluirmos, Deus vai colocar terror, vai sentir medo esses que estão mexendo com a igreja. Seja, olha, no governo do Brasil, esse Alexandre de Moraes aí, não se meta com a igreja, não. Seja Lula, não se meta com a igreja, não. Porque a igreja não é do homem, né? É uma instituição governamental humana, a igreja é de Cristo. A igreja é do Deus vivo, é do Deus todo-poderoso, e mexer com a igreja é mexer com o Filho de Deus, e é mexer com o leão da tribo de Judá, que vai dar uma rugida na cara dos filhos do diabo. Para concluir, versos 6 e 7, vós envergonhais o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Na linguagem da tradução de hoje, os maus fazem com que fracassem a esperança dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Então não adianta tentar fracassar, né, os pobres, a esperança dos necessitados. Os filhos do diabo tentam destruir, não tem mais esperança, acabou por aqui, mas o Senhor é com eles. Oh glória, oh glória, oh glória. Em Êxodo 23, tem uma promessa de Deus para Israel e para nós. Êxodo 23. Êxodo 23. Não, Êxodo 22, versículo 21 ao 24. Presta atenção. Não afligirás o estrangeiro, nem oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Não afligireis nenhuma viúva, nem órfão. Olha a promessa. Se de alguma maneira os afligires, e eles clamarem a mim,
certamente ouvirei seu clamor. Minha ira, minha raiva se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Os maus envergonham os conselhos dos pobres, tira a esperança dos necessitados, mas o Senhor é o refúgio dos pobres. E Deus dá aquela esperança e aquela promessa de esperança para todos esses que são afligidos, maltratados. Se clamarem a mim, eu ouvirei. Enviarei a espada e matarei vocês que estão afligidos, pobres e necessitados. Sabem você? Querem você? Vale a pena ser crente. Vale a pena você ter comunhão, intimidade com o Senhor. Porque qualquer um que se levanta, o nécio se levanta, Deus vai matá-lo. Deus vai matá-lo porque é promessa. Jesus vai atribulá-lo. Está lá em 1 Tessalonicenses. Aqueles que atribulam a igreja, Deus vai atribulá-lo. Paulo disse que os judeus estavam perturbando, mas a ira de Deus caiu sobre os judeus que estavam atrapalhando o progresso do evangelho. Eu quero terminar com esse texto, de Atos 13 também. É a carta aos Tessalonicenses aqui. A primeira carta aos Tessalonicenses do apóstolo Paulo. Veja como Deus ele cobrou o capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 em diante. Porque vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus na Judéia em Jesus Cristo. Porque também padeceste de vossos próprios concidadãos o mesmo que elas sofreram dos judeus, os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, e nos têm perseguido. Eles não agradam a Deus. Olha aí, nécios. São contrários a todos os homens e nos impedem de falar aos gentios para que possam salvar-se, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Eu quero ler só o 16. A ira de Deus caiu sobre esses judeus que estavam perseguindo Paulo e os demais, culpados da morte de Jesus, atrapalhando o progresso do evangelho e sempre juntando a medida dos seus pecados. E a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Exatamente isso aqui, os maus querem estragar as esperanças dos necessitados. A igreja é necessitada do Senhor sempre. E o diabo sempre levanta alguém para tentar atrapalhar. E a ira de Deus cai sobre esses. E Atos 13, 46, para os nécios, diz aqui, mas Paulo e Barnabé, com ousadia, disseram, era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Como a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim ordenou, dizendo, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Por eles serem ignorantes e eles maltratarem os necessitados, a Bíblia diz que primeiro era para pregar para eles, mas já que eles rejeitaram, eram indignos da vida eterna. E assim a palavra ia ser levada para os estrangeiros, e eles creram e se alegraram. Hein? Deus, ele tira, irmãos. Prega a mensagem, mas são atrapalhadores dos necessitados do Senhor, perseguem, perdem a salvação das almas deles, e no final a ira de Deus cai. Terminando, ó se de Sião viesse a redenção de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Terminando com o título desse Salmo 14. Se de Sião viesse a redenção de Israel, o Deus Redentor, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, vai se regozijar Jacó e vai se alegrar Israel. Ou seja, voltar para a sua própria terra, terra natal, sair da prisão, sair da dor, sair dessa depressão, Deus restaurar o seu povo na sua própria terra, o povo vai se alegrar demais. Tanto é que no Salmo 126, né, quando eles voltaram sonhando acordado, nem acreditando que estavam voltando para a sua terra.
depois dos 70 anos de cativeiro. Para terminar, o Deus da restauração, o Deus que protege os seus, o Deus que é contra os nécios, o Deus que nos alerta, ele diz em Ruth 4,15, aí vemos que após nascer o neto de Noemi, as suas amigas lhe disseram, deixa eu separar aqui para terminar, as suas amigas lhe disseram, ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice. O Senhor Jesus Cristo é o recriador da nossa alma e o restaurador da nossa vida. 1 Reis 18:30, a palavra de Deus afirma que Elias reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Para Deus acender o altar novamente, é preciso primeiro restaurá-lo. Para que você possa ter o avivamento, tem que restaurar nossa vida dentro de Deus. 2 Reis 5:3, uma menina israelita que trabalhava na casa de um general da Síria, que era Naamã, conhecedora do Deus da restauração, deu testemunho à sua patroa, dizendo, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E, de fato, o Deus da restauração restaurou Naamã da sua lepra, fazendo com que a pele dele voltasse ao seu estado original. E Naamã voltou para casa com a sua pele 0 quilômetro, não é? 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 ao 14. Naamã, ele creu na cura, e graças a Deus ele obteve a resposta, restaurou a saúde, não é? 2 Crônicas 24, 11 ao 12, é dito que assim faziam dia após dia, e jejuaram, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam os que dirigiam a obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. Aqui está ilustrado o significado pleno de restauração. Tudo que foi desfeito, tinha vários profissionais ali, para trabalhar, para levantar a casa do Senhor. 2 Crônicas 33:16, lemos que o rei Manassés reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Jó 8, versículos 5 e 7, a palavra de Deus nos aconselha, se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente despertará para ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Aleluia. Buscando a Deus para ele restaurar, como foi a vida de Jó. O último estado pode ser pequeno, mas quando Deus restaurar tudo, aleluia, o negócio vai ser grande. Salmo 83, o salmista implora a Deus dizendo, faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmo 85:1, o salmista já agradece pela restauração de Jacó, dizendo, abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó. Salmo 126:1 que eu falei, o salmista diz que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia. O salmista continua orando e implorando ao Senhor, dizendo, faze-nos regressar novamente do cativeiro, Senhor, com as torrentes do sul. O povo de Deus precisa ser restaurado em vários aspectos da sua vida. Isaías 38:16, o rei Ezequias se dirigiu ao Senhor dizendo, Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Em Jeremias 30:17, o Senhor nos faz uma promessa dizendo, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 33:7, o Senhor ainda diz, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel e os edificarei como no princípio. Aleluia. E o profeta Naum, ele diz, o Senhor trará outra vez a excelência de Jacó como a excelência de Israel. Naum capítulo 2, versículo 2. Atos 1:6, os discípulos preocupados com a restauração de Israel perguntaram a Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus diz, não interessa o tempo, não é que Deus preparou. Vai ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Atos 15:16, os discípulos de Jesus encontram a resposta do Senhor. Depois disso,
Voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Isso aqui fala da promessa lá em Amós, que o Senhor ia levantar o tabernáculo de Davi, que é um símbolo do próprio Jesus, e a própria nação de Israel, que Deus ia erguer novamente, como era antes. E a restaurar é o mesmo que recuperar, reparar, reconquistar, renovar, consertar, reconstruir e restabelecer. O nosso Deus é o que recupera, repara, reconquista, renova, conserta, reconstrói, restabelece o homem. E aqui eu concluo: Jesus é o nosso restaurador. Jesus fez tudo isso e está fazendo na vida de todo aquele que se converte, naquele que crê. Aleluia. Restaurando a nossa vida com Deus, a comunhão com o Eterno que Adão tinha lá no Éden. Jesus nos trouxe novamente para a presença de Deus. E aqui, para aqueles que não são convertidos, converta-se a Cristo, receba Jesus como Salvador com muita pressa. Para todos nós que cremos no Senhor, firme na fé, o Rei da Glória vem aí, a trombeta vai soar, crente, guarda a tua fé, ore mais, estude mais a palavra, jejue mais, louve mais a Deus, se preocupe mais com o céu. Colossenses 3, Paulo diz, já que morreste com Cristo, pensai nas coisas de cima, não nas coisas de baixo. Pense mais no céu. Se você ora, dobre a sua oração. Creia mais em Jesus. Os dias são maus. O Salmo 14 é um retrato da sociedade atual. Pessoas nécias que desprezam a Deus, que não diz que Deus não existe, oprime os necessitados. Deus cobra, Deus julga eles, Deus condena eles. Eita, e livra quem é dele e promete restaurar povo de Israel e a igreja do Senhor, que é o novo Israel de Deus, trazendo a restauração, a comunhão de novo para o homem, Deus se revelar para o homem, trazer o homem na sua presença pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, aleluia, glória a Deus. E com essa dádiva, como Paulo disse, abre mão de tudo para ganhar a Cristo, para ter a esperança da ressurreição do meu corpo e viver com esse reino, viver no reino glorioso dele. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude. Aleluia. Ficar firme. Amém? Deus abençoe a todos. Nosso presbítero que entrou aí, nosso presbítero José Carlos. Deus abençoe a todos que estavam aí assistindo, não é? No nome do Senhor Jesus. Se Deus quiser e eu ver, voltaremos no Salmo 15. Aleluia. Que Deus nos ajude, nos dê entendimento para ministrar a sua palavra, para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Ore comigo. Pai da glória, Deus de Davi. Obrigado, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Obrigado, Jesus, por falar fortemente conosco. Que o Senhor olhe para a terra, olhe para a humanidade e encontre adoradores, Senhor. Que muitos, meu Deus, desprezam, estão nas farras, estão em outras religiões, na idolatria, estão, meu Pai, nas drogas ilícitas, vivem na incredulidade, Senhor. Muitos não querem saber de Ti. Mas ainda, ó Pai, tem os remanescentes, Senhor. Ainda tem aqueles 7.000 que Elias não sabia, Senhor. Elias pensava que estava só. Tu ainda tem os remanescentes que Te adoram em espírito e em verdade. Senhor, abençoa Teus filhos e filhas. Senhor, ajuda, dê força, dê graça, dê ânimo em meio, Senhor, as tribulações, as provações, Pai. Dá força e graça para que a gente possa alcançar a nossa salvação e a ressurreição do corpo, se assim não vê o arrebatamento. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Dá um sono tranquilo e reparador, e se o Senhor não voltar, se o Senhor quiser, a gente viver, voltaremos para meditar no Salmo 15. Glorifica o teu nome mais uma vez, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Não te esquece, nosso alvo é o céu de glória crente. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Forte abraço, fica na paz do Senhor. Obrigado por ter ficado até aí e aprender um pouquinho da palavra de Deus e praticá-la. Então, toma cuidado com quem você conversa, toma cuidado com quem você abre espaço para sua casa, toma cuidado, porque os dias são maus. Então, vigia aí,
Medita mais no Salmo 14, leia, leia, releia, e Deus vai abrir mais ainda seu entendimento. Amém? A paz do Senhor, em nome de Jesus, crente. Forte abraço. Tchau.